Bom dia, Laila. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Iago. Bom dia, Tainá. Bom dia, Lara. São os que estão aparecendo aqui. Bárbara. Ok, podemos começar então? Tudo certinho aí? Que bom que vocês estão me ouvindo, certo? Bom, então, conforme nós tínhamos combinado na aula passada, vamos fazer a metade da nossa aula de hoje, dando prosseguimento ao conteúdo do nosso livro, e a outra metade nós vamos resolver a prova da URGS de 2018, né? Que a Michelle já tinha disponibilizado para vocês aí, ok? Tá? Então, fiquem aí com a provinha do lado, né? Com o livro, certo? Vamos abrir o livro ali na página 49 para dar prosseguimento à nossa aula, tá? E nós vamos fazer assim, ó. Hoje nós vamos começar, né, essa matéria e terminar a matéria de hoje no livro ali, a partir da página 49, tá? E depois nós vamos, nas próximas aulas, dar uma parada nessa matéria do livro, e aí vamos fazer uma revisão de toda a matéria vista até agora, fazendo os exercícios desde lá do início, ok? Eu tinha pensado em simplesmente colocar o gabarito para vocês desses exercícios, mas eu achei melhor nós fazermos juntos aqui, tá? Só que vou bolar uma estratégia, assim, para essa correção depois não ficar tão monótona, tá? Então, na quinta-feira que vem, nós fazemos a metade de correção desses exercícios aqui da aula e a outra metade provinha da URGS, ok? Tá? Então, ali na página 49, né, dando prosseguimento, bem ali no finalzinho da página 49, vocês têm ali a palavra objetividade, certo? Hoje o livro vai trabalhar com a diferença, né, entre a objetividade, certo? E a subjetividade. Objetividade e subjetividade. São palavrinhas com as quais vocês estão familiarizados, né? Ao longo do tempo. Vocês trabalham justamente essas palavras nas aulas de literatura, basicamente, certo? Né? Não sei se vocês se lembram, né? Que uma característica, por exemplo, do realismo é a objetividade. E uma característica do romantismo seria a subjetividade, tá? Bom, então o que caracteriza basicamente a objetividade? A objetividade, ela vai ser caracterizada pelo apagamento do eu, certo? Tá? Então, assim, quando eu escrevo um texto, né, em que eu quero valorizar a informação, conforme nós já vimos ali, a função referencial da linguagem, eu quero valorizar a informação, certo? Eu vou me utilizar da objetividade. Por quê? Porque eu vou apagar o meu eu. Ou seja, as minhas impressões sobre aquele fato, sobre aquele assunto, elas não vão importar tanto, certo? Mas o que vai importar é a informação em si. Hoje, vocês podem perceber isso aí nos livros didáticos de vocês, não é verdade? Eles primam pela objetividade. Ali, o que o autor pensa daquele fato histórico, ou daquele tipo de relevo, ou sobre aquele dado da população, por exemplo, no caso da geografia, não importa muito o autor, as impressões que o autor tem a respeito daquilo ali, as sensações que aquilo desperta, né, no enunciador, mas a informação em si. Então, a objetividade, ela é característica, né, a principal característica é o apagamento do eu, certo? Então, a intenção é caracterizar algo sem que estejam presentes elementos que sugiram, não é, uma tonalidade pessoal naquilo ali, tá bem? Certo? Deixa eu pegar o meu livro aqui. Por exemplo, ali o livro dá como exemplo o seguinte, só ajeitar aqui, uma descrição, por exemplo, né, que tenha como objetivo ter um caráter fotográfico, ou seja,
né, caracterizar aquele objeto exatamente como ele é, certo? Ela é caracterizada pela carga de objetividade, certo? Tá? Então, olha aqui, ó. No caso da objetividade, quando o texto, né, quando há predominância da objetividade no texto, certo? O que o autor, o que o anunciador ele quer? Ele quer garantir, não é, um tom de veracidade, certo? Tá? Ao texto, de veracidade ao texto, tá bem? Então, por exemplo, né, se eu vou vender o meu apartamento, né? Vamos imaginar que eu queira colocar meu apartamento à venda, certo? Eu tenho que fazer uma descrição objetiva, né, desse apartamento, né? Tem que sumir um pouco do meu eu aqui. As sensações que esse apartamento me desperta, as lembranças que ele me desperta, a relação que eu tenho com esse imóvel, certo? Não são importantes, tá? Nesse tipo de descrição. Por quê? Porque o que o comprador quer é saber exatamente como esse apartamento é. Tá? Então, sei lá, minha sala, por exemplo, pode ser detonada, pode ser uma porcaria, né? Eu tenho que caracterizar esse apartamento assim. Não vou, na venda do meu apartamento, desse anúncio, colocar as experiências que eu tive naquela sala, o carinho que eu tenho por ela, né? Né? Cenas boas da minha vida que aconteceram ali. Isso não interessa. Então, a objetividade, ela vai ser caracterizada pelo apagamento do eu, certo? E também por um certo tom, de veracidade ao meu texto, ok? Às vezes, gente, uma das coisas que os alunos se confundem muito é o seguinte, né? Às vezes eu posso ser objetivo, né? Escrevendo o pronomezinho eu ali, né? O que vai importar é justamente, né, o meu distanciamento desse eu com aquele objeto ali. Então, aqui vai haver um distanciamento maior do eu, de preferência o apagamento desse eu, e quando esse eu acontecer ali, quando ele for colocado ali, eu tenho que me distanciar daquele objeto, certo? Para justamente dar um tom de veracidade ao texto, tá bem? A objetividade, né, se vocês virarem minha página ali, na página 50, ela é o contrário da subjetividade. Ali é um apagamento do eu, né? Aqui há presença do eu, certo? A presença do eu, tá? E a presença desse eu, ela não vai acontecer necessariamente com a escrita do pronome, tá bem? Porque eu posso colocar as minhas impressões pessoais sobre um determinado assunto, certo? Sem colocar o eu. Por exemplo, quando vocês escrevem na redação de vocês, por exemplo, né, principalmente do Enem, a redação de vocês ela se caracteriza pela objetividade, perdão. Tá? A característica que deve predominar ali é a objetividade. Por isso que a gente diz para vocês assim, não usem a primeira pessoa, não usem o eu, certo? Não usem palavras em sentido figurado, em sentido conotativo, porque no momento que eu uso palavras em sentido figurado, em sentido conotativo, eu estou criando um grau de subjetividade ali, certo? Né? Mas, claro, que na redação de vocês vai ter um pouco de subjetividade também, né? Porque, na verdade, né, pessoal, o que acontece é que é muito difícil a gente ter um texto puramente objetivo e um texto puramente subjetivo, certo? E os textos sempre vão ter a presença desses dois elementos aqui, mas claro que um deles deve predominar. Tá? Então, por exemplo, quando estou escrevendo uma crônica, que é um gênero textual em que eu me coloco ali, certo? Ele vai ter alguma coisa de objetividade ali, mas ele também vai ter uma carga grande de subjetividade. Como o texto que vocês vão escrever, tanto para a URGS quanto para o Enem, não é uma crônica, é uma dissertação, é um texto argumentativo, vai haver um predomínio da objetividade, com algumas dosezinhas, com algum temperozinho de subjetividade.
Então, por exemplo, no momento em que vocês colocam assim no texto, infelizmente as pessoas, né, infelizmente as pessoas valorizam mais as relações líquidas do que as sólidas, esse infelizmente aí já é uma marca de subjetividade. Embora vocês não estejam usando eu, aí a primeira pessoa, eu penso, eu acho, eu acredito, certo? Aquele infelizmente ali já está marcando a opinião de vocês, certo? Está dizendo ali que vocês acham negativo as pessoas valorizarem mais as relações líquidas do que as relações sólidas. Vocês não acham isso bom, né? Por quê? Por causa daquela marca, daquela presença, daquele verbo ali, né? Daquele advérbio que é o infelizmente, ok? Certo? Então, fiquem com isso sempre em mente, né? A redação de vocês, no caso, eu sei que a aula não é de redação, mas estou usando como exemplo, a redação de vocês ela tem que se caracterizar basicamente pela objetividade, embora vá haver ali algumas marcas de subjetividade, ok? Certo? Então, ali, ó, ali no livro diz assim, um ponto muito importante a ser levado em consideração é o fato de que a subjetividade nem sempre se coloca de forma explícita, foi o que eu falei para vocês, tá? Como no caso acima ali, né, que ele não usou a primeira pessoa do singular, mas que ele colocou infelizmente, ó, quando ele diz ali no livro, infelizmente ela não veio, certo? Então, aquele infelizmente ali está colocando a opinião do enunciador, ou seja, do emissor do texto, certo? A respeito do fato dela não ter vindo, tá bem? Certo? Bom, aí depois vocês têm ali um texto comentado na página 50, que são lixeiras afáveis, que vocês poderiam, eu acho que a gente poderia até dar uma lidinha, porque ele é curtinho aqui, fazer um breve comentário sobre ele. Lixeiras pequenas, lixeiras afáveis. Então, vocês observem o seguinte, né? Ele vai descrever, ele vai fazer uma descrição de lixeira. O que seria uma lixeira afável? Então, não sei se vocês observam que nesse adjetivo aí, ele já está colocando uma carga de subjetividade no texto, certo? Ele não vai ver a lixeira como algo, não vai descrever a lixeira como algo sujo, como algo negativo, como algo, não é, que recolhe, onde se depositam excrementos. Ele vai, não é, ter uma relação, né, carinhosa, digamos assim, com as lixeiras. Então, por exemplo, quando o texto é subjetivo, quando predomina a subjetividade, a gente vai ter, assim, a presença de muitos adjetivos, de muitos advérbios, certo? De palavras que servem para caracterizar, para qualificar aquele objeto ou aquele ser. Quando a gente tem, não é, a predominância da objetividade no texto, vão predominar basicamente os substantivos e os verbos, ok? Certo? Então, vamos ler o textinho ali. Lixeiras afáveis. Lixeiras pequenas e esmaltadas. Dentro, coisas delicadas movem-se um pouco como cascas de ovo, espinhas de peixe e também nunca inteiramente quietas, partes de cebolas peroladas levíssimas, ali fazem seu ninho. Agora a gente vê assim, ó, que o texto, ele tem também uma carga de objetividade. Por quê? Porque ele está, não é, enumerando as coisas que existem dentro daquela lixeira. Mas, ao mesmo tempo que ele é objetivo e nomeia as coisas que tem dentro daquela lixeira ali, ele o faz de uma forma, digamos assim, poética, de uma forma branda, né? Porque ele diz que as coisas delicadas movem-se, né? Quando ele diz ali, ó, partes de cebolas peroladas, levíssimas, certo? Então, ele está falando de restos de cebola, mas olha o adjetivo que ele utilizou ali, peroladas, certo? Como se fossem, tivesse as características, a cor da pérola, certo? A textura da pérola. Então, a gente observa que ali também tem uma carga subjetiva no texto, ok? Aí diz ali, lixo não atômico tem certa graça ligeira vinda de refeições ainda mais rápidas, certo? Então, olha assim, ó, uma lixeira que tem graça, um lixo que tem graça. Então, vocês vejam que também há aí uma carga subjetiva, certo? Aí ele diz assim,
fala de ceias tardias e inventivas, de estudantes pobres e artistas, de amantes frágeis de estômago enjoado, dos restos de que são feitos os sonhos e das migalhas que se soltam da toalha agitada diante da janela e vão tomar parte na noite misturadas às estrelas. Bom, aí vocês viram que o texto tem uma carga completamente subjetiva. Tá? Vocês sabem que a linguagem, ali nós temos uma linguagem poética, certo? Uma linguagem denotativa ali, né? Uma linguagem cheia de imagens, de figuras ali, certo? E aí a gente sabe que a subjetividade ela é uma característica da poesia, né? Porque na poesia sempre tem um eu lírico, um eu que fala ali, certo? Então, é impossível a gente ter, praticamente impossível a gente ter um poema em que não haja a presença do eu, que se coloca ali, certo? Então, a gente pode dizer que toda poesia é subjetiva. Toda poesia é subjetiva. Tá? A gente sabe que existiram escolas literárias, como o parnasianismo, por exemplo, que primavam pela objetividade na poesia. A gente sabe que o João Cabral de Melo Neto, por exemplo, era um poeta que primava também, né, que defendia a objetividade do poema, certo? Mas isso não é um predomínio da poesia em geral, porque na poesia sempre eu tenho um eu que se coloca e a marca da subjetividade é a presença do eu e que vai expressar o seu sentimento em relação a um determinado tema, ok? Certo? Então, a gente tem ali na página 50, né, o conceito de subjetividade. E para fechar esses conceitos ali, a gente tem o conceito de interlocução. O que é essa interlocução? A interlocução, certo? Não é a presença do eu no texto, certo? A interlocução, ela ocorre quando o autor puxa para o texto o receptor, quando ele se dirige ao receptor, quando ele usa os pronomes de segunda pessoa, o tu e o você, certo? Que é uma característica que a redação também não pode ter, tá? Porque na linguagem objetiva, a gente não menciona, não se dirige necessariamente, certo? Ao interlocutor diretamente, ok? Certo? Então, é aquilo que a gente coloca sempre na redação de vocês, quando vocês colocam o tu ou você ali, né? Não dialogue com o avaliador, não dê conselhos, não isso, não aquilo, né? Para a gente apagar justamente essas marcas, né, do interlocutor, tá bem? Certo? Então, por exemplo, ali vocês têm na página 51 um poema bem pequenininho que eu acho que vale a pena a gente ler aqui, que é um poema que o Machado de Assis fez para a Carolina. Né? Quem é a Carolina? Carolina era a esposa do Machado de Assis, certo? E aí deixa eu contar uma fofoca literária aqui para vocês. Né? Vocês sabem que o Machado de Assis ele se casou por interesse. Né? Ele fez um casamento por interesse. Né? Por quê? Porque o Machado de Assis ele era amicíssimo da irmã da Carolina, certo? E esse cunhado dele, então, o irmão da Carolina, ele era português. A Carolina também era portuguesa. A Carolina nasceu em Portugal. Tá? E esse irmão da Carolina, né, no caso, o cunhado do Machado de Assis, ele era um crítico literário muito importante em Portugal. E o Machado de Assis, todos os escritores da época, como o Brasil, né, recém tinha sido passado pelo seu processo de independência, a nossa cultura estava intimamente ligada à valorização do artista lá na metrópole, que era Lisboa. Então, para o Machado de Assis ganhar, não é, a notoriedade na época, entre os críticos literários, ele precisava penetrar no meio literário lisboeta, português, certo? E então, ele era amigo desse crítico literário, tá? E com isso ele buscava, né, ganhar o reconhecimento lá em Portugal, tá? Bom, o que acontece? Esse amigo do Machado, esse crítico literário, tinha essa irmã Carolina, e a irmã Carolina, ela tinha desfeito um noivado
quase nas vésperas do casamento. Até hoje não se sabe por que ela desfez esse noivado, né? E na época isso era um escândalo sem precedentes para uma família tradicional e respeitável, uma moça desfazer um noivado antes do casamento. E os pais, então, querendo castigá-la, né, por aquela atitude, o que eles fazem, assim, né? Assim, qual é o pior castigo que a gente pode dar para ela, então? Mandá-la para o Brasil, né? Uma terra de antropófagos, uma terra de gente bárbara, né? Uma terra de índios, uma terra que não tem gente civilizada, no meio do mato, eles tinham essa ideia, e mandaram a Carolina para cá. E uma para morar com o irmão. E o Machado o Machado de Assis, então, precisava, se ele se casasse com essa Carolina, ele era da família, ele estava, não é? Ganharia a notoriedade que ele precisava, né? Ele ascenderia socialmente com esse casamento. E a Carolina, por sua vez, né, para se vingar dos pais, disse assim, qual é o pior castigo que eu posso dar para minha família, que depois do que eles fizeram comigo, me casar com um negro. Né? Então foi um casamento de interesses para os dois. Só que eles acabaram se apaixonando perdidamente, sabe? Nunca tiveram filhos, não se sabe se o Machado não podia ou ela não podia ter filhos, isso a gente não sabe, mas, né, eles acabaram criando uma relação de cumplicidade, companheirismo, de amor mesmo, incrível, a ponto da Carolina, assim, dar palpite nas obras do Machado de Assis. Ela que corrigia os textos do Machado de Assis. Eles tinham uma cumplicidade incrível, assim. E quando ela morre, o Machado de Assis fica inconsolável. Tanto que ela morre, o Machado de Assis morre um tempo depois ali, não é? Se não me engano, um ano e meio depois ali, ele morre, porque eles tinham uma relação quase simbiótica. Então, vocês vejam esse poema que ele faz, né? Quando é para Carolina, né? Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Então, vocês observam aqui, ó, que aqui há a interlocução que a gente estava falando. Né? Vocês vejam que ela está morta e ele está conversando com ela morta, ok? Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, ó, trago para ti. Ele está se dirigindo para ela. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos e, ora mortos, nos deixa separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos, certo? Então, aqui vocês vejam que há a presença do interlocutor. Então, a gente pode ver, assim, essas três características dos textos, né? A objetividade, onde há o apagamento do eu, né? Logo, o texto pretende ter um tom mais de veracidade, porque ele é um texto mais isento, certo? A gente tem a subjetividade, em que há a presença do eu, há a presença forte de adjetivos e advérbios, de palavras que caracterizam, não é? Os seres ou os objetos, certo? E aqui, então, a gente tem mais o texto aqui ele não pretende, não tem a pretensão de ser verossímil, de ser verdadeiro, mas ele tem a pretensão de colocar, não é, o sentimento do autor, né, em relação àquele fato, àquele acontecimento, sabe? E a gente tem também como características do texto a interlocução, que vai ser quando o autor se dirige para o seu receptor, para o destinatário da mensagem, ok? Certinho? Tá? Então, era isso ali, tá bem? Gente, depois nós podemos passar, depois são só exercícios, e eu já disse para vocês que na aula que vem nós vamos, não é? Corrigi-los todos, certo? Depois nós podemos passar ali para a página... eu acho que vamos parar por aqui. Porque com isso a gente encerra, não é? O módulo... a gente encerra ali, ó, o módulo 2, e aí na aula que vem a gente pode ir para o módulo 3, tá bem? E eu acho que a gente pode pegar a nossa provinha da URGS, então, agora, tá? De 2018, como a gente tinha combinado na aula passada, e vamos começar a ver um pouquinho de gramática, né? Finalmente, porque ela vai nos ser útil, né? A gente não sabe aí com essa questão da pandemia, como é que vão ficar essas datas aí,
se a URGS vai adiar um pouco o vestibular, mas a gente tem que se preparar para como se fosse tudo lá, né, no mês de novembro e início de dezembro, ok? Vamos tratar as coisas como se isso não estivesse acontecendo, senão a gente vai enlouquecer e perder o foco aqui. Tá bem? Vocês estão com a provinha de 2018 aí? Me mandem um sinalzinho para ver se vocês estão com ela aí perto de vocês. Me mandem uma mensagenzinha aqui, por favor, para eu saber. Aqui tá dizendo que tem 10 participantes nessa live aqui, sim. A Bárbara está com a prova, o Iago está com a prova, né? O João Vitor também. Então, vamos começar ali. Bom, gente, o primeiro texto que nós temos aqui, tá? Da prova da URGS, porque a prova da URGS é assim, né? Ela tem 3 textos, certo? Uma média de 7 a 10 questões sobre cada texto para totalizar as 25 questões ali. Tá? A gente sabe que o primeiro texto da prova da URGS ele é um texto bem objetivo, como a gente estava falando aqui, certo? Nós sabemos que o segundo texto da URGS é um texto retirado, muitas vezes, né, de uma das leituras obrigatórias, tá? Quase sempre é retirado uma das leituras obrigatórias, então ele vai ter uma carga maior de subjetividade, porque ele vai ser um texto literário, e nós sabemos que o terceiro texto da prova de língua portuguesa vai ser um texto que vai falar sobre questões relacionadas à língua, tá? Diferenças do português do Brasil para o português de Portugal, certo? Um texto que vai falar sobre os níveis de linguagem, sobre os usos do português. O terceiro texto, basicamente, ele vai fazer uma reflexão sobre a língua, ok? Então, primeiro texto bem objetivo, segundo texto subjetivo, porque vai ser um texto, né, retirado das leituras obrigatórias, certo? E o terceiro texto que vai fazer uma reflexão sobre a língua, tá? Bom, então vamos adiante ali. Esse texto primeiro que nós temos aqui na prova de 2018 é um texto do Antônio Cândido, tá? O Antônio Cândido, vocês sabem que ele foi o maior teórico, o maior estudioso da literatura brasileira de todos os tempos, tá? E ele morreu, se não me engano, em 2017. Então, meio que eles colocaram ali, não é? Na prova de 2018, eles tentaram fazer, eu acho que uma homenagem para o Antônio Cândido, colocando um texto dele na prova da URGS. Então, vamos ler o texto. Nada mais importante para chamar a atenção sobre uma verdade do que exagerá-la, mas também nada mais perigoso, porque um dia vem a reação indispensável e a relega injustamente para a categoria do erro, até que se efetue a operação difícil de chegar a um ponto de vista objetivo, sem desfigurá-la de um lado nem de outro. É o que tem ocorrido com o estudo da relação entre a obra e o seu condicionamento social, que a certa altura chegou a ser vista como a chave para compreendê-la. Depois foi rebaixada como falha de visão, e talvez só agora comece a ser proposta nos devidos termos. Tá bem? Então, o que ele está querendo dizer assim, né? Que o contexto social, o contexto histórico, ele serve, por exemplo, para explicar a obra do Machado de Assis. Tá? Então, a obra do Machado de Assis poderia ser explicada a partir das influências históricas e sociais que ele sofreu, né, quando ele escreveu aquilo ali, quando ele escreveu a sua obra. Então, durante muito tempo se achava que isso era suficiente para explicar uma obra literária, certo? E ele vai questionar isso, tá? De fato, antes se procurava mostrar que o valor e o significado de uma obra dependiam de ela exprimir ou não certo aspecto da realidade, e que esse aspecto constituía o que ela tinha de essencial. Depois chegou-se à posição oposta, procurando se mostrar que a matéria de uma obra é secundária e que sua importância deriva das operações postas em jogo, conferindo-lhe uma peculiaridade que a torna de fato independente de quaisquer condicionamentos, sobretudo social, considerado inoperante como elemento de compreensão. Então ele coloca duas visões, não é, para que se teve ao longo da história da literatura para explicar as obras literárias. A primeira é essa que eu falei para vocês, que o contexto histórico, social, político, ele serviria para explicar uma obra. Depois, isso foi uma posição inversa.
Os teóricos disseram que não, que uma obra ela não tem nada a ver com o contexto social, político, histórico. O que explica a obra literária são os mecanismos que o autor utilizou para escrever, o seu estilo, a maneira como ele trabalhava a linguagem, e que a obra seria completamente dissociada do contexto literário, ok? Do contexto político e econômico. Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões dissociadas e que só a podemos entender fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto de vista que explicava pelos fatores externos, quanto o outro norteado pela convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se combinam como momentos necessários do processo interpretativo. Tá? Então, o que o Antônio Cândido está se propondo aqui? Uma associação desses dois métodos, né? O antigo, que era aquele de explicar a obra pelo contexto, certo? E o outro, que era não usar só isso também, mas usar o estilo do autor pessoais. Sabemos ainda que o externo, no caso social, importa não como causa nem como significado, mas como elemento que desempenha certo papel na construção da estrutura, tornando-se, portanto, interno. Tá? A gente pode ver, por exemplo, aqui naquele livro do Machado de Assis, Esaú e Jacó, né? Que os dois irmãos gêmeos, que já começam a brigar na barriga da mãe, o Pedro e o Paulo, a mesma mulher, a Flora, né? O Pedro é monarquista, o Paulo é republicano, certo? O Pedro é conservador, certo? O Paulo, ele é mais liberal, né? E claro que esses irmãos estão sempre brigando, eles vão disputar a mesma mulher. E o livro se passa na noite em que foi proclamada a República, né? Tanto que Pedro conservador, que o personagem tem esse nome, certo? A Dom Pedro II, né? Tá? Faz uma referência a Dom Pedro II. E o outro, né, tem um nome diferente. Então, a gente observa que esse fator externo aí, que foi o livro ser ambientado na noite da proclamação da República, na verdade, ele se torna interno. Né? Ele se torna interno por quê? Né? Porque em cima desse fato é que vão ser criadas as metáforas, as alegorias aí, porque o Pedro vai ser uma alegoria do Império, o Paulo vai ser uma alegoria da República. Então, é isso que ele está dizendo, não é? O contexto, às vezes, né, não é algo externo da obra, ele passa para dentro da obra. Nesse caso, desculpe, nesse caso, saímos dos aspectos periféricos da sociologia ou da história sociologicamente orientada para chegar a uma interpretação estética que assimilou a dimensão social como fator de arte. Quando isso se dá, ocorre o paradoxo assinalado inicialmente. O externo se torna interno, foi o que eu falei para vocês, e a crítica deixa de ser sociológica para ser apenas crítica. Segundo esta ordem de ideias, o ângulo sociológico adquire uma validade maior do que tinha. Em compensação, não pode mais ser imposto como critério único ou mesmo preferencial, pois a importância de cada fator depende do caso de ser analisado. Uma crítica que se queira integral deve deixar de ser unilateralmente sociológica, psicológica ou linguística para utilizar livremente os elementos capazes de conduzirem a uma interpretação coerente. Tá? Então, o Antônio Cândido é contra, né? Análise psicológica do Dom Casmurro, análise sociológica do Dom Casmurro, análise política do Dom Casmurro. Não, ele acha que todos esses fatores, eles têm que caminhar juntos, ser utilizados todos juntos, porque só aí vai se ter uma completa, certo? Uma análise mais eficiente da obra. Bom, ali a questão número 1 é para a gente completar aquelas lacunas com a palavra porquê, dissociado e compensação, tá bem? Então, olha só. Porquê, né? Vamos fazer uma revisãozinha do porquê aqui. Eu posso escrever porquê assim, não é? Separado e sem acento. Eu posso escrever assim o porquê, ó, junto e sem acento. Eu posso escrever o porquê separado e com acento, certo? E eu posso escrever o porquê junto e com acento, tá? Então, eu tenho 4 maneiras de escrever a palavra porquê. Separado, não é? E sem acento, junto e sem acento, separado e com acento, junto e com acento. Bom,
nós estamos carecas de saber isso, né? Mas vamos dar uma revisadinha aqui, tá? Quando é que se escreve o porquê separado e sem acento? Sempre que eu puder substituir o porquê por pelo qual, certo? Ou pela expressão motivo pelo qual, tá? Pelo qual ou motivo pelo qual, tá? Então, por exemplo, eu digo assim, ó, quero saber por que não vieste. Quero saber por que não vieste. Quero saber o motivo pelo qual não vieste, tá? Então, as dificuldades, porque passei, certo? Foram, quadro pequeno é brabo, né? Foram muitas, mas a gente se vira aqui como dá. Foram muitas, ok? Então, olha só, porquê separado e sem acento. Quero saber por que não vieste, quero saber o motivo pelo qual não vieste. As dificuldades porque passei foram muitas, as dificuldades pelas quais passei foram muitas, certo? Então, sempre que eu puder trocar o porquê, não é? Por motivo pelo qual, ou pelo qual, pela qual, pelas quais, ele vai ser separado sem acento. Vamos parar com aquela história, né, de que o porquê separado sem acento é só usado em pergunta, né? Porque vocês vejam que isso aqui, as dificuldades porque passei foram muitas, não é uma pergunta, é uma afirmação, né? E o porquê é separado sem acento, tá? Esse porquê junto com acento, ele é uma conjunção explicativa, né? Ou causal. Então, ele vai ser usado quando eu puder substituí-lo por pois ou por causa que, tá? Essa expressãozinha aqui, por causa que, vocês sabem que ela não deve ser utilizada numa redação, por exemplo, né? Ela é só uma estratégia que a gente vai utilizar para saber quando é que o porquê é junto e sem acento, tá bem? Então, eu digo assim, ó, porque estava cansada, olha só, não foi à aula, porque estava cansada, certo? Não foi à aula. Não foi à aula. Certo? Por causa que estava cansada, não foi à aula. Não foi à aula, pois estava cansada. Eu gosto muito de usar mais a expressão por causa que aqui, ao invés do pois, porque o por causa que ele pode ser colocado em qualquer posição que o porquê está, né? Aqui, por exemplo, para colocar o pois, eu tenho que inverter a frase, por causa que não, já dá direto ali, tá? Então, porquê junto e sem acento, quando ele for substituído pela expressão pois ou por causa que, tá? Esse porquê aqui, separado e com acento, tá? Ele é o mais fácil de todos. Ele vai ser usado somente em final de período, né? Certo? Ele vai, antes dele, vai ter que ter um ponto, tá? Então, eu vou dizer assim, ó, não vieste, por quê? Ó, bateu no ponto. Então, ele é separado, não é? E com acento, tá bem? E eu vou dizer, ela não veio, e ninguém sabe, por quê, tá? Ó, bateu no ponto de novo, separado e com acento. Tá bem? Esse porquê aqui junto com acento, ele é um substantivo, tá? Ele vai vir sempre, antes dele, vai vir um artigo, um determinante, um porquê, este porquê, aquele porquê, meu porquê, certo? Tá? E se a gente tem dúvida aqui, ele vai ser usado sempre que eu puder substituí-lo pela palavra motivo. Não é motivo pelo qual, que nem lá em cima, só pela palavra motivo. Então, eu vou dizer assim, o porquê de sua tristeza, o porquê de sua tristeza, o motivo de sua tristeza, olha o artigo antes aqui, né? Ninguém sabe. O porquê de sua tristeza, ninguém sabe, ok? Agora vocês vejam aqui em cima, ó.
Esse porquê é separado com o acento que ele bateu num ponto, né? Ela não veio e ninguém sabe por quê. Tá? Agora, se eu tivesse colocado um O aqui, ó, ela não veio e ninguém sabe o porquê, aí ele seria junto, certo? Mesmo batendo num ponto, estando no fim do período, ele seria junto, porque aí ele pode ser substituído pela palavra motivo, ele está substantivado, ok? Certo? Então, baseados nisso aqui, vamos preencher, então, aquela lacuna da página 3 ali, da linha 3, perdão. Nada mais importante para chamar a atenção sobre uma verdade do que exagerá-la, mas também nada mais perigoso, porque um dia, por causa que um dia, pois um dia, né, vem a reação indispensável e a relega injustamente para a categoria do erro. Tá? Então, como eu posso substituir esse porquê por pois, aí, ou por causa que, ele vai ser, não é? Então, junto e sem acento. Tá? Agora, por exemplo, ele quer que eu preencha ali a segunda lacuna com a palavra dissociadas. Com a palavra dissociadas. Quando eu tenho dúvida, certo? Na ortografia de uma palavra, uma das estratégias que a gente tem, certo? É justamente nós decompormos a palavra, certo? Nós sabermos a partir de que elemento aquela palavra se forma. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a palavra dissociadas. Dissociadas, certo? Mais adiante, né? Talvez, acho que no próximo livro nós vamos ver a formação de palavras, né? Aquela coisa de radical, de prefixo, de sufixo, né? O que é o radical? É a raiz da palavra, certo? É a parte da palavra que vai carregar o seu significado, tá bem? Certo? Como é que a gente descobre o radical de uma palavra? A gente forma palavras parecidas com essa aqui e a parte que não mudou, certo? Da palavra vai ser o radical. Vamos falar... vamos formar palavras parecidas com dissociadas, né? Dissociada, associada, sociedade, sócio, né? Então, olha só, o radical dessa palavra vai ser sóci, tá? Sóci, né? Então, se o radical é sóci, a gente vê que esse dis aqui é um prefixo. Dissociada que não está associada. Iada, a gente sabe que é um sufixo, certo? Então, a gente sabe que o radical dessa palavra é sóci, tá? E essa palavra aqui, sóci, né? Ela vem, então, de sociedade, então ela vai ser com C. Sociedade, sócio, associado, vai ser tudo com C, tá? Então, dissociadas ali, certo? Tá? Dissociadas, dissociadas vai ser com 2 S e C, né? Primeiro porque eu tenho esse prefixo dis aqui, que vai ser unido com essa palavra que já é com S, então vou ter que ter 2 S aqui. E essa palavra aqui vai ser com C, por quê? Porque ela vem de sócio, sociedade, certo? Tá? Que é com C, tá bem? Certo? Bom, depois a gente tem a palavra compensação, tá? Olha aqui, ó. Compensar, a gente sabe que é com S, tá? Compensar é com S, compensar não é com C cedilha, tá? Então, olha aqui, ó. Outra coisa que a gente tem que ver aqui, o sufixo que a gente acrescenta ação nas palavras, tá? Naturalização, humanização, tá? Atualização, esse sufixo ação é sempre com C cedilha. Então, compensação vai ser com S e com C cedilha. Então, a alternativa correta aí é a letra D, certo? De Dinamarca. Ok? Certinho? Bom, agora nós temos, então, uma questão de interpretação, porque as provas da URGS, elas são assim, né? O texto 1 geralmente é uma questão de ortografia, e aí ele vai misturar a crase, o A com H, o A sem H, o porquê, enfim, não é? Certo? Mais alguma dificuldadezinha ortográfica ali, então essa é a questão 1, sempre vai ser assim. Depois a gente tem a questão 2, que é uma questão de interpretação de texto, a 2 e a 3 vão ser
questões de interpretação de texto de vocabulário. E o resto aí das questões do texto, do primeiro texto vão ser de gramática, ok? Tá? Então, diz ali, assinale a afirmação que está correta de acordo com a argumentação defendida pelo autor do texto, tá bem? Gente, uma coisa que a gente pode colocar aqui, ó, certo? Existem dois tipos de questão de interpretação, certo? Existem dois tipos de questão de interpretação. Existe questões, não é, de compreensão de texto, compreensão, e existem questões de interpretação propriamente ditas. Então, a gente tem questão de compreensão e questão de interpretação. Qual é a diferença entre esses dois tipos de questão aqui? Certo? Nas questões de compreensão do texto, eu tenho que me ater àquilo que o texto diz. Aquilo que o texto diz. Ou seja, aqui está o texto. Aqui estão as alternativas, A, B, C, D e E, ok? Tudo que eu marcar aqui tem que estar escrito aqui dentro. Eu não posso fazer inferências aqui. Tudo que eu marcar aqui tem que estar aqui dentro com as mesmas palavras do texto, com as mesmas palavras ou com sinônimos, certo? Mas eu não posso supor coisas. Eu não posso chegar às minhas conclusões nas questões de compreensão de texto. Já nas questões de interpretação de texto, aí sim eu posso fazer inferências. Desde que as minhas inferências, as minhas conclusões, obviamente, tenham um aporte no texto. Tá bem? Certo? Então, vamos atentar para esses dois tipos de questão. Qual é a diferença de enunciados assim, ó? Nas questões de compreensão vão aparecer aquelas questões assim, ó, segundo o autor, de acordo com o autor, segundo o texto, né? Certo? O texto trata de... esses enunciados, então, são questões de compreensão e aí eu vou ter que marcar aquilo que está escrito dentro do texto com as mesmas palavras ou com outra, ok? Já nas questões de interpretação, são aquelas que têm como enunciado assim, segundo o texto é possível inferir que, de acordo com o texto é possível concluir que, aí sim, aí eu vou, não é, poder fazer inferências e vou poder marcar algo que não está dito explicitamente no texto, mas que tem suporte ali dentro, ok? Então, essa questão, assinale a afirmação que está de acordo com a argumentação defendida pelo autor do texto, pelo Antônio Cândido, é uma questão de quê? De compreensão, certo? Eu tenho, não é, que marcar ali algo que está dentro do texto, segundo a argumentação do Antônio Cândido, com as palavras dele ali do texto ou com sinônimo. O autor defende um ponto de vista objetivo de análise que trate da relação entre a obra e o condicionamento social por meio da interpretação exacerbada da realidade, concebida como verdade para chamar a atenção do leitor. Bom, parte dessa alternativa, né, está certa, parte dessa alternativa está errada. Por exemplo, o autor defende um ponto de vista objetivo de análise, sim, né, que trate da relação entre a obra e o condicionamento social por meio da interpretação exacerbada da realidade, não. Tá? Ele diz que isso é uma vertente, né, antiga de análise. E existe outra vertente que diz que a obra literária não tem nada a ver com a realidade. Né? E ele propõe o quê? Que sejam combinados, associados esses dois tipos de análise, não só um. Não só o condicionamento da realidade. Está errado. Letra B. O autor defende que o valor e o significado de uma obra são dependentes de sua relação com a realidade. O valor e o significado de uma obra são dependentes de sua relação com a realidade. Não necessariamente, né? Isso é um tipo de análise que se pode fazer. Tá? E que este aspecto constitui o essencial da análise literária para agregar uma história sociologicamente orientada com a valorização dos aspectos externos à obra, né? Não, eu tenho que valorizar tanto os aspectos externos quanto o aspecto interno, até porque o aspecto externo muitas vezes se torna interno dentro da obra. Então está errada essa aqui. O autor defende uma análise unicamente sociológica. Olha só, gente, quando aparecem essas palavras muito abrangentes demais ou muito restritivas demais, a gente elimina, né?
Aquelas alternativas que aparecem só, somente, unicamente, apenas, a gente elimina, certo? Sempre que aparecer aquelas palavras totalizantes demais, todo, tudo, etc., a gente também elimina. Então, no momento que ele diz, ó, o autor defende uma ideia unicamente sociológica da obra, até porque não é, né? A gente viu ali no texto que não é só análise sociológica, ele diz que os aspectos psicológicos têm que ser levados em consideração, estilísticos, etc. Então, nem vamos ler essa até o fim. Letra D. O autor defende uma interpretação coerente e estética, que considere o aspecto externo social como interno e como fator de arte agregado a outros elementos, com a consideração da importância de dado fator como dependente de cada obra em análise. Certo? Essa me parece a mais correta, né, de todas, que é justamente o que ele defende, né? A conjugação de vários métodos, de vários fatores para se analisar a obra literária. Tá? Letra E. O autor defende que para chegar a uma interpretação coerente que valorize o texto e o contexto externo, deve-se atribuir o mesmo grau de importância aos fatores externos e sociais e internos, que são os psicológicos e linguísticos, certo? Tá? Vamos lá. Então, aqui, ó, vamos ver o que ele diz ali, ó. Peraí, deixa eu ver só uma coisinha aqui. Já que ele diz ali, ó, na linha 52, ó, ele diz, segundo essa ordem de ideias, o ângulo sociológico adquire uma validade maior do que tinha. Tá? Em compensação, não pode mais ser imposto como critério único ou mesmo preferencial, pois a importância de cada fator depende do caso a ser analisado. Tá? Agora vamos ler ali, ó. O autor defende que para se chegar a uma interpretação coerente que valorize o texto e o contexto, deve-se atribuir o mesmo grau de importância aos fatores sociais externos e internos psicológicos. Não, isso depende da obra em análise. Não é? É o que ele diz ali nas linhas que eu acabei de ler, certo? Tem obras em que eu vou precisar usar em maior grau o fator sociológico. Tem outras obras que eu vou poder usar em maior grau, eu vou ter que usar em maior grau o aspecto psicológico, tá bem? Então, por isso que invalida a alternativa, né? Certo? Porque diz ali, ó, deve-se atribuir o mesmo grau de importância. Não, depende da obra a ser analisada. Então, a alternativa correta aí é a letra D de Dinamarca, ok? Vamos à questãozinha número 3. Considere as seguintes afirmações sobre a síntese de cada parágrafo do texto. A síntese de cada parágrafo. O primeiro parágrafo situa a problemática relacionada à relação da obra com seu condicionamento social, com a apresentação de duas posições. É verdade, né? Tá? Porque ele coloca ali, ó, nada é mais importante chamar atenção uma vez. Aí ele diz ali, ó, é o que se tem, na linha 8, é o que tem ocorrido com o estudo da relação entre a obra e seu condicionamento social, que a certa altura chegou a ser vista como chave para compreendê-la, depois foi rebaixada como falha de visão, e talvez só agora comece a ser proposta nos devidos termos, tá bem? Então, ele realmente faz um panorama do que o texto vai tratar da análise das obras literárias, dos métodos utilizados para isso, certo? E ele vai apresentar duas vertentes, né? A vertente sociológica e a outra vertente que não é sociológica, tá bem? A um está correta, então. O segundo parágrafo apresenta os modos de abordagem da relação entre a obra e realidade, constituídos no tempo. Então, por exemplo, o segundo parágrafo é aquele enorme ali, né? Tá? Que começa na linha 15 ali, que diz, de fato, antes se procurava mostrar o valor e o significado de uma obra que permitia descrever certa realidade, esse aspecto constitui o que ela tinha de essencial, certo? Depois se chegou a uma posição oposta, então realmente ele tá falando aqui, ó, ele apresenta os modos de abordagem, ele explica esses modos de abordagem, né, ao longo da história da crítica literária. Tá? Então, no momento da crítica, se usou o método sociológico, depois se abandonou esse método sociológico, certo? Então, é bem isso. Terceiro parágrafo procura separar as diferentes posições acerca da análise literária
para inserir a relação entre obra e realidade como fator de arte, né? Bom, ali, ó, ele não insere a relação entre obra e realidade como fator de arte, tá? Nesse caso, saímos dos aspectos periféricos da sociologia ou da história, então a realidade, né, ela não são necessariamente fator de arte, para chegar a uma interpretação estética que assimilou a dimensão social como fator de arte, tá? Análise literária para inserir a relação entre obra como um fator de arte. Quando isso se dá, ocorre o paradoxo assinalado inicialmente. O externo se torna interno, certo? E a crítica deixa de ser sociológica para ser apenas crítica, né? Então, ele não está propondo uma crítica puramente sociológica aqui, né? Certo? A crítica sociológica é aquela que leva só em conta os fatores externos, e não é isso que ele está propondo aqui. Ele está propondo um equilíbrio. Então, a número 13 está errada. Então, a alternativa correta é a letra C de Canadá. Tá? Bom, a quarta questão, agora vem questões só de gramática, até o fim desse texto, né? Até a questão 8, vamos ver se a gente consegue chegar. Acho que vai dar para a gente, né, terminar o texto 1 e já iniciar o texto 2. Bom, a questão 4 ali é uma questão de nexos, certo? É uma questão de nexos. Bom, quais são os nexos que eles mais pedem, hein, na prova da URGS, hein? Assim, ó, é difícil a gente dizer quais são os nexos que eles mais pedem, né? Mas, assim, ó, as conjunções adversativas, aquelas mas, porém, todavia, contudo, entretanto, né? As conjunções concessivas, aquelas embora, se bem que, mesmo que, e as conjunções conclusivas, logo, portanto, por isso, sem dúvida nenhuma, estão na lista das que eles mais pedem aí. Então, eu vou pedir assim, que vocês leiam em um minutinho a questão 4 aqui. Eu me esqueci de trazer uma água aqui, gente. Estou morrendo de sede. Falei demais aqui. Até agora não parei de falar. Eu vou pegar uma coisinha para beber aqui. Tá? Não álcool, obviamente. Enquanto vocês leem a número 4, eu já venho. Tá? 30 segundinhos. Muito bem, estou de volta. A pessoa pegou uma Coca-Cola aqui, não pegou água. Coisa horrível. Que vício pavoroso. Mas vamos lá. Então, vamos ver ali, ó. Ele quer, considere as seguintes propostas de substituição dos nexos do texto e assinale 1 para aquelas que mantêm o sentido do texto e 2 para aquelas que o alteram. O mas da linha 3. O mas, gente, ele sempre me dá uma ideia de oposição. Né? Eu estou cansado, mas vou sair. Né? Eu estou com sono, mas não vou dormir. Tá? O governo pede o isolamento social, mas as pessoas estão na rua. Então, mas sempre me dá uma ideia de oposição. Mas é som de porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante. Quando é que o mas não vai ser conjunção adversativa? Quando ele vier junto com também. Naquelas expressões não só, mas também. Eu não só dou aula no Conecta, mas também trabalho em outras escolas, né? Aí esse mas também, antecedido de não só, ele vai ser uma conjunção aditiva. A ideia de dar aula no Conecta, estou acrescentando a ideia de trabalhar em outras escolas, ok? Certo? Tá? Mas nesse caso aqui, o mas é adversativo ali na linha 3, ó. Tá? Nada mais importante para chamar atenção sobre uma verdade do que exagerá-la,
Mas também, aqui, ó, aquele aditivo, ó, mas também nada mais perigoso, tá? Etc e tal, porque um dia vem, e também nada mais perigoso. Esse mas aí tá com sentido de nem, tá? Muito bem, vejo, né? Então, bem aquilo que eu falei. O mas, olha a armadilha ali, ele não botou o também junto, bonito, né? Ele botou só o mas ali, a gente teria que ir no texto para ver o também, para ver que ele é aditivo, né? Eu posso trocar esse mas por sobretudo, né? Sobretudo não, né, gente? Porque sobretudo não é uma expressão aditiva. Sobretudo é uma expressão enfática, né? Certo? Eu adoro vinhos, sobretudo os Cabernet, né? Sobretudo, acima de tudo, né? Então, o sobretudo é uma expressão de ênfase. Ele não é uma expressão de adição, né? Certo? Tá? Se ele pedisse para substituir aquele mas por e também, tudo bem, né? Porque ele seria aditivo ali, mas por sobretudo não, tá bem? Ó, se a gente for no texto, olha ali, ó, nada mais importante para chamar a atenção sobre a verdade que exagerá-la. Sobretudo também nada mais perigoso, né? Não, tá? Porque sobretudo ele valoriza mais uma coisa do que outra. E aí, esse mas também, ele simplesmente está ligando, está colocando as duas coisas no mesmo patamar. Nenhuma é mais importante do que a outra. O sobretudo já daria essa ideia, tá bem? Então, tá? Esse mas, nós vamos colocar o número 2 ali, porque se eu substituir mas por sobretudo, eu vou alterar o sentido da mensagem ali. De fato, por no entanto, né? Gente, no entanto, esse sim é uma conjunção adversativa. Sempre no entanto é uma conjunção adversativa, certo? E de fato não me dá uma ideia de oposição. Tá? O de fato, inclusive, me dá uma ideia de reiteração, tá? De confirmação. Tá? Alguém me pergunta assim, deves andar muito cansado, né? Corrigindo redações, digo, de fato, é verdade, certo? Então, de fato, ele não me dá uma ideia de oposição, ele dá uma ideia de ênfase, tá? Então, não preciso nem ir no texto aí. 2, alteraria o sentido da mensagem. O portanto, por todavia, nós não vamos precisar ir no texto também, certo? Porque, portanto, é uma conjunção conclusiva, tá? Por exemplo, ele está com os olhos vermelhos, portanto, deve ter chorado muito. Qual é a conclusão que eu chego? Que ele deve ter chorado muito, tá? Eu não posso dizer ele está com os olhos vermelhos, todavia deve ter chorado muito, porque todavia é uma conjunção adversativa. Ela é sinônimo de mas, de porém, de contudo, de no entanto, tá bem? Certo? Por exemplo, quando eu digo assim, está chovendo muito, todavia vou caminhar no parque, mas vou caminhar no parque, eu tenho uma ideia contrária aí, né? Por quê? Porque se está chovendo muito, vou ficar em casa, não vou sair para correr. Então, ali nós vamos botar número 2 também, certo? Porque vai alterar o sentido. E o pois da linha 56 por porquê, né? Claro que posso substituir, né? Mas eu vou falar uma coisinha sobre o pois para vocês aqui. Vamos ver a linha 56, ó. Em compensação, ali na linha 54, não pode mais ser imposto como critério único ou mesmo preferencial, pois a importância de cada fator depende do caso a ser analisado. Por que a importância de cada fator depende do caso a ser analisado? Então, posso substituir o número 1, eu vou marcar a letra E. Gente, quando é que o pois não vai poder ser substituído por porquê, hein? Quando é que o pois não vai ser substituído por porquê? Porque assim, ó, gente, não sei se vocês se lembram, o pois, tá? Ele pode ser explicativo, ele pode ser uma conjunção explicativa, certo? Ele pode ser uma conjunção causal e ele pode ser uma conjunção conclusiva. Né? Tá? Quando, pois, for uma conjunção, né, causal explicativa, ele vem antes do verbo da segunda oração. Antes do verbo da segunda oração.
Deixa eu botar de novo aqui, ó. Antes do verbo da segunda oração. Tá? Tá? Segunda oração. Isso é importante, sabe? Isso aqui a URGS gosta muito de pedir, né? Então, por exemplo, eu digo assim, ó, tá? Olha só, acordem, pois estamos atrasados. Pois estamos atrasados. Certo? Ah, então aqui eu tenho uma oração aqui, né? Acordem. Cada verbo que eu escrevo é uma oração que eu tenho, né? Então eu tenho um verbo aqui, uma oração, e eu tenho um verbo aqui, ó, outra oração. Certo? Olha o pois aqui, ó, antes do verbo da segunda oração, ó. Tá? Então aqui ele é explicativo. Tá? E quando ele é explicativo, a vírgula antes dele é uma vírgula obrigatória. Tá bem? Porque eu preciso usar vírgula para separar orações coordenadas. As orações explicativas fazem parte lá das orações coordenadas, né? Que a gente vai estudar isso depois, assim, com bastante calma, tá bem? Tá? Então, o pois, antes do verbo da segunda oração, com uma vírgula só. Aqui, nesse caso, ele é explicativo. Por que ele é explicativo e não é causal aqui? Porque sempre que a oração, que o pois vem depois de uma oração que tem verbo no imperativo, o que são verbos no imperativo? Verbos, né, que designam pedido ou ordem, acordem, leiam, prestem atenção, não desliguem esse computador, né, não desistam, certo? Então, sempre que os verbos indicam pedido ou ordem, eles estão no imperativo. Então, sempre que eu tenho na primeira oração um verbo no imperativo, né, e um pois, ele vai ser explicativo. Bem, certo? Agora, olha aqui, ó. Por exemplo, né? Por exemplo, o número de infectados, cresce, vírgula, pois as pessoas não estão respeitando o isolamento. Ó, o número de infectados cresce pois as pessoas não estão respeitando o isolamento, né? Já esse pois aqui, ele vai ser causal, né? Olha só o verbo da segunda oração, ó. Estão respeitando, pois vem antes do verbo da segunda oração com uma vírgula também. Esse pois aqui é causal. Qual é o motivo? Qual é a causa do número de infectados estar crescendo? As pessoas não estarem respeitando o isolamento social. Então, esse pois é causal. Agora, olha aqui, ó. Vamos ver quando é que o pois vai ser uma construção conclusiva, né? Quando ele vem depois do verbo da segunda oração. Depois do verbo da segunda oração. E aí, como ele está deslocado, ele precisa vir entre vírgulas, tá? Não vou escrever entre vírgulas aqui porque eu não tenho espaço, tá? Então, olha aqui, ó. Pois ele ser, por exemplo, uma conjunção conclusiva, ele precisa vir aqui, ó, depois do verbo da segunda oração e entre vírgulas. Tá bem? Tá? Então, eu vou dizer assim, ó. Ele fez um ótimo trabalho. Tá? Ele fez um ótimo trabalho. Aí eu vou colocar aqui, ó. Será, vírgula, pois, vírgula, promovido. Promovido. A oração, a primeira oração, ele fez um ótimo trabalho. A segunda oração, né, será promovido. Olha o verbo da segunda oração. Olha o pois depois do verbo. Olha a diferença, ó. Aqui, ele vem antes do verbo da segunda oração. Aqui, ele vem depois do verbo da segunda oração. E como ele está deslocado, ele vem entre vírgulas. Bem? E aí, para separar essas duas orações aqui, eu vou ter que colocar um ponto e vírgula aqui. E se eu colocar uma vírgula aqui, vai ficar uma carreirinha de vírgulas. Uma, duas, três vírgulas aqui. Né? Vai ficar confusa essa pontuação. Então, quando é que a gente usa o ponto e vírgula? Depois nós vamos... Estão enxergando aqui embaixo do quadro? Ah, não estão. Agora que eu estou vendo aqui, só um pouquinho.
Deixa eu ajeitar melhor isso aqui. Ai. Se vocês vissem a arapuca que eu faço aqui para posicionar esse computador, tá? Então é isso, tá, gente? Tá? É isso aqui. Depois a gente vai ver a pontuação com mais clareza, com mais calma. Mas quando é que a gente usa o ponto e vírgula? Para separar duas orações, quando no interior de uma delas, tá? No interior de uma delas já houver vírgulas, ok? Para aí que o pessoal está se manifestando aqui, ó. A Tainá. Sor, tu pode terminar a aula uns minutos antes para a gente ter o intervalinho? Claro, querida, vamos terminar. Ela vai até às 11h10, né? Quem sabe a gente termina às 11. Manifestem-se aqui. O que vocês acham? Vou esperar um pouquinho vocês se manifestarem aqui. Hein? Dê um sinalzinho de fumaça aqui pro professor. Senão o professor pensa que está falando com as paredes aqui. Ah? Pode ser, Sor Bárbara. Então tá, 11 horas a gente termina, ok? Então entenderam aqui, ó. Coisa explicativa ou causal, antes do verbo da segunda oração, com uma vírgulazinha só. Pois conclusivo, depois do verbo da segunda oração e entre vírgulas, tá? Aqui no texto é claro, né? Fica bem claro que ele é um pois causal ali, né? Tá? Mas só para colocar para vocês, né? Que é bom a gente resolver provas, as armadilhas que eles costumam colocar. Questão número 5, tá? Acho que vai dar tempo da gente fazer até a número 8, então. Tá? Considere as seguintes afirmações sobre o uso dos pronomes no texto. Bom, essa questão aqui é aquela questão de palavras que retomam elementos do texto, os pronomes. Né? O pronome a, ele faz referência, tá? Ele faz referência à expressão, à reação indispensável. Né? Quando é que o a é pronome, hein? Quando é que a é pronome? Que tipo de pronome o a pode ser? Hein? Vamos revisar isso aqui, gente. Porque isso aqui, gente, é uma questão certa da URGS. Né? Não há ano que não caia isso aqui na URGS. Certo? Essas palavrinhas a e o. Tá? Então, antes de nós irmos para a questão, vamos aproveitar isso aqui para a gente revisar. Isso aqui eu vou falar muito para vocês durante o ano todo. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, é uma questão certa da URGS. Tá? Então, vamos falar um pouquinho, tá, das palavrinhas a e o. Aí vocês vão dizer assim, mas o a é uma palavra? O a não é uma letra? Não, o a é uma palavra. Claro, e é uma letra também, óbvio. O a é uma palavra. O a, inclusive, é a primeira palavra do nosso dicionário, né? Abre qualquer dicionário de língua portuguesa lá no primeiro verbete, né? O que vai ter ali? A é a primeira palavra. E esta palavra a, ela pode pertencer a 4 classes gramaticais diferentes. O que o a pode ser, gente? Artigo. Né? O que o a pode ser? Pronome pessoal oblíquo. Pronome pessoal oblíquo. Que mais o a pode ser? Pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Que mais o a pode ser? Uma preposição. Então, vejam que essa palavrinha a, essa palavrinha de uma letrinha só, o a, ela pode ser tudo isso aqui em língua portuguesa. Pode ser tudo isso aqui. Tá? Então, olha só. Você sabe, né? Quando é que o a vai ser, quando é que o a é artigo? O a vai ser um artigo quando ele acompanha um substantivo. E aí, nesse caso, ele vai ser substituível por um. Tá? Então, por exemplo, né? Quando eu digo assim, ó, estudei, deixa eu botar com outra cor que fica melhor, eu acho, para vocês. Estudei a matéria. Estudei a matéria. Olha só. Esse a aqui, tá? Certo? É um artigo que está acompanhando o substantivo matéria. Estudei a matéria, estudei uma matéria.
Pode ser substituído por uma, perdão. Tá? Quando é que o a vai ser um pronome pessoal oblíquo? Ele vai ser um pronome pessoal oblíquo quando ele for substituível por ela. Tá? Quando eu trocar o a por ela, ele vai ser pronome oblíquo. Por exemplo, eu a vi sair. Eu a vi sair. Ó, eu vi ela sair. E, obviamente, que esse a, como pronome, ele vai estar retomando um elemento anteriormente citado, que é o que vai acontecer ali no texto. Tá? Por exemplo, a Alice esteve aqui. Eu a vi sair. Quem é esse a? É a Alice. Tá bem? Certo? Quando é que o a vai ser um pronome demonstrativo? Quando ele for substituível por esta ou aquela. Esta ou aquela. Tá? Então, por exemplo, gostei da torta. Gostei da torta. Mas a que fazes é melhor. Ou mas a da tua mãe é melhor. Gostei da torta, mas esta que fazes, mas aquela que fazes é melhor. Então, este a aqui, ele é um pronome demonstrativo. E como pronome, ele está retomando o substantivo torta. Tá? Então, quando a for pronome pessoal oblíquo, pronome demonstrativo, eles vão retomar um termo anteriormente citado, que é o que vai acontecer ali no texto. O a preposição. Quando o a é preposição, ele pode indicar, por exemplo, distância, estamos a 2 quilômetros daqui. Ele pode indicar tempo, eu gosto de estudar mais à tarde. Ele pode indicar direção ou lugar, aí ele vai ser, inclusive, substituído por para, né? Por exemplo, quando eu digo assim, ó, vou a Torres, vou para Torres. Tá bem? Certo? Então, a palavrinha a, ela pode ser essas 4 coisas que está em preto aqui. Ok? Vamos lá. Agora vamos dar uma olhadinha no o aqui, certo? Vamos dar uma olhadinha no o aqui. O o é a mesma coisa que o a. O o vai poder ser artigo, pronome pessoal oblíquo, pronome demonstrativo, ele só não vai poder ser preposição, tá? Então vamos colocar aqui, pessoal, a mesma coisa que já me aconteceu aqui. O o pode ser artigo, o o pode ser pronome pessoal oblíquo, pronome pessoal oblíquo, e o o vai poder ser vai poder ser um pronome, certo, demonstrativo. Um pronome demonstrativo. Tá? Tudo que eu falei anteriormente ali para o a, vale para o o também. Quando é que o o vai ser artigo? Quando ele acompanha um substantivo e vai ser substituível por um. Quando é que ele vai ser pronome pessoal oblíquo? Quando ele for substituível por ele. Quando é que ele vai ser pronome demonstrativo? Quando ele for substituível por este ou aquele. Tá? Este ou aquele. Tá bem? Certo? Então, por exemplo, olha aqui, ó, comprei o carro, comprei um carro. Ele vai ser artigo. Eu o vi sair, eu vi ele sair. Tudo o que disseres ficará entre nós. Tudo isso que disseres, tudo aquilo que disseres, ficará entre nós. Tá? Então, a mesma coisa, as mesmas funções que o o tem, né? Que o a tem, o o vai ter, só que com a diferença de que o o não vai ser preposição. Ok? Com essas noções aqui, né? Vamos então resolver essa questão 5 aqui do nosso livro. Eu estou olhando para cá porque eu estou com medo que a gata pule em cima do computador. Ontem eu estava dando aula no Lindóia e ela assim, me apagou tudo. Mas enfim, a minha filha, fica quietinha ali. Tá? Não. Considere as seguintes afirmações sobre o uso, né, de pronomes no texto. O pronome a, na linha 4, faz referência à reação indispensável. Vamos ver ali, né? Vamos ver ali, linha 4 do texto. Nada mais importante para chamar a atenção sobre uma verdade do que exagerá-la. Porque o lá está retomando verdade, que exagerar a verdade. Mas também nada mais perigoso. Porque um dia vem a reação indispensável e a relega. E relega o quê? A verdade.
e a relega injustamente para a categoria do erro. Relega a verdade para a categoria do erro. Então, esse A não retoma, não é? Verdade, não retoma a reação indispensável, ele retoma a verdade, está errada, número 1. Tá? E a gente vê que o A é um pronome oblíquo, né? E relega ela à categoria do erro. Tá? A forma pronominal lá, tá? Faz referência à expressão uma verdade, na linha 7. Então, diz ali, ó, até que se efetue a operação difícil de chegar a um ponto de vista objetivo sem desfigurar lá. Sem desfigurar o quê? A verdade. Tá? Certo? Tá? Por que lá e não lá ali, né? Porque sempre que eu quero colocar um lá ou um O, depois em R, S ou Z, eu corto a última letra do verbo e acrescento L no pronome. Tá? Então, por exemplo, quer ver uma coisa aqui, ó? Desfigurar mais A, ó. Desfigurar mais A. Tá? Aqui eu tenho caso simples, né? Eu quero colocar o pronomezinho depois do verbo. Então, olha só, como é que a gente faz? Assim, quando o verbo termina em RS ou Z, a gente corta a última letra do verbo e bota L no pronome. Então, desfigurar lá. E aí, o que eu tenho que colocar aqui? Desfigurar. Virou uma oxítona terminada em A, que nem sofá. Então, vai um acento aqui. Então, o pronome lá ou na é o mesmo pronome A. Por que ele vai ficar lá ou na? Certo? Quando o verbo termina em RS ou Z, eu boto L no pronome. Agora, quando eu colocar um pronome O ou A depois do verbo que termina em M, N e ão, né, em som nasal, eu vou botar N no pronome. Eu não vou dizer pegaram A. Horrível, eu vou dizer pegaram na. Tá? Então, a gente tem que observar que na, lá, é o mesmo pronomezinho A. E esse pronome A é um pronome que equivale a ela. Desfigurá-la é desfigurar ela. Pegaram na é pegaram ela. Tá bem? Certo? Então, a linha número 2 está correta. Tá? Ele retoma realmente uma verdade ali. O pronome C, na linha 42, faz referência à expressão o externo. Pulou lá para a linha 42. Então, vamos lá. Vamos pegar na linha 38. Sabemos ainda que o externo, no caso social, importa não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha certo papel na constituição da estrutura, tornando-se o externo, tornando-se, portanto, interno. Esse C retoma, não é? A palavrinha externo está certa, então, letra D, apenas 2 e 3. Ok? Tá? Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras que contêm dígrafos consonantais. Dígrafos consonantais. Certo? Essa aqui é uma questão de fonética, né? A URGS passou anos e anos sem pedir fonética. De 3 anos para cá, ela resolveu pedir de novo. Tá? Então, olha aqui, ó, dígrafos. Vou fazer essa e vou parar, tá, gente? Porque vocês querem um intervalinho aí, né? Nada mais justo. Então, vamos colocar aqui, ó, dígrafo. O que é um dígrafo? Di quer dizer 2 e grafo quer dizer sinal, letra. Então, eu tenho, né, 2 letras que equivalem a um só som. Certo? Quais são os dígrafos da língua portuguesa, gente? Vocês sabem, não é? CH, LH, NH, RR, SS, QU, GU, SC, SC cedilha, XC, XS, AM, AN, EM, EN, EN, IM, IN, OM, ON, UM e UN, tá? Esses aqui são dígrafos, né? São todos os dígrafos que existem em língua portuguesa. O encontro de 2 letras que equivalem a um só som, a um só fonema, tá? Então, vamos dar um exemplo de cada um aqui, rapidinho aqui, para a gente encerrar essa. Ó, CH,
chave, LH, olho, NH, ninho, RR, carro, SS, assado, QU, queijo, GU, gueto, SC, crescer, SC cedilha, cresço, XC, exceto, XS, exsudar, que quer dizer suar, daí que vem a palavra sudário, né? E aí eu tenho, né, nesses casos aqui, o AM, a N, todos aqueles casos em que o M e o N vêm depois de vogal e antes de consoante, eles não formam um som, eles saem pelo nariz e eles servem só para nasalizar a vogal anterior, né? Então eu tenho aqui, ó, campo, santo, emprego, enxada, impuro, insano, compor, contar, cumprir e nunca. Tá? Então, todos esses M's e esses N's, depois que a gente tiver aula de fonética, eu vou explicar melhor para vocês, ó, eles podem ser cortados aqui e substituídos por X, né? Porque eu não digo santo, eu digo santo, tá? Então, olha aqui, ó, eles são considerados dígrafos também. Esse é o encontro de duas letras que dão dando um som nasal para essa aqui. Quando um dígrafo é formado só por consoantes, eu tenho o tal do dígrafo consonantal, certo? Então, o que é o dígrafo consonantal? É um dígrafo, não é? Formado exclusivamente por consoantes. Esses aqui são dígrafos consonantais, certo? Esses aqui são dígrafos consonantais, certo? Este aqui é um dígrafo consonantal. Então, os dígrafos consonantais que a gente tem em português são esse H, LH, NH, RR, SS, certo? SC, C cedilha, XC e XS. O resto, quando tem vogal na parada, né? Aqui tem o U, aqui tem, não é? O A, E, I, O, U, eles já são dígrafos vocálicos, tá bem? Então, olha só o que ele está perguntando na prova. Cadê a prova? Está aqui. Tá? Assinale a alternativa que apresenta duas palavras que contêm dígrafos consonantais. Reação não tem dígrafo. Quaisquer, tem um QU ali, mas é dígrafo vocálico. Chegar, dígrafo consonantal. CH. Rebaixada não tem dígrafo, deixar não tem dígrafo. Chegar, a letra C ali, tem dígrafo consonantal. Convicção tem um dígrafo vocálico, aquele N ali. Linguística tem um dígrafo vocálico ali, aquele N. Chave é dígrafo consonantal, CH. Nenhuma, NH é dígrafo consonantal, certo? E necessários, dois S é dígrafo consonantal. Vou marcar a letra D de Dinamarca, tá? Na letra E, exprimir não tem dígrafo, explicava não tem dígrafo e externos também não tem dígrafo ali. Então, a alternativa correta é a letra D. Certo, gente? Paramos por aqui hoje, então. Gostei, né? Resolvemos 6 questõezinhas da URGS. Na próxima aula a gente resolve mais 6. Eu acho que a cada 2, 3 aulas a gente consegue fazer uma prova da URGS. Me digam o que vocês acharam dessa resolução de provas aí. Adiantou? Ficou monótono? O que vocês acham? Continuamos assim? Não continuamos? Me deem uma opinião, certo? Tá? Então, o que nós vamos fazer na aula que vem, quinta-feira? Exercícios de toda a matéria, né? Primeira meia hora, 40 minutos da aula e depois prova da URGS, se assim vocês quiserem. Ok, gente? Tá? Então tá, queridos, muito obrigado. Que bom ali, ó. A Nicole gostou. Que bom. Né? Assim a gente não fica muito distante da URGS, né, gente? A gente faz o meio termo aí, tá bem? Certo? Abraço para vocês, tá? Cuidem-se, não desistam, estudem, certo? Estudem, tá bem? Tá? E porque a gente está se esforçando ao máximo aqui para mandar boas energias para vocês, tá? Abração. Tchau, tchau. Tchau.